Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo de número 19. Nós lemos também, o pastor Vinícius já anunciou, estamos dando uma rápida pincelada naquilo que foi apresentado para a escola bíblica, resumindo bem sucinto daquilo que realmente abrange cada matéria, que é muita coisa que não dá para dar em 4 aulas com 50 minutos. Ainda mais quando tem a Paulinha que o dedo dela treme. Mas nós resumimos um pouco aí daquilo que foi passado para os irmãos, dando exemplos sempre da ação do trabalho missionário bíblico, com experiência dos homens que foram chamados por Deus para executar a missão. Falamos na última aula que a união é que faz a diferença. E lembre sempre da frase que nós falamos no começo. A pergunta que é: a igreja tem uma missão? Ou a missão de Deus tem uma igreja? A igreja não tem uma missão, mas a missão de Deus tem uma igreja. E essa igreja são os membros unidos que formam o corpo, e o corpo é Cristo. Então a missão foi designada do Pai para o Filho. No capítulo de número 19 de João, e o versículo de número 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Nós vamos falar então agora da missão, e dentro dos 3 anos de trabalho de Jesus, algumas fases que ele viveu, que nós devemos colocar no nosso dia a dia como missionário, como os obreiros, como membros, que apesar de que alguns acham que não tem dons, porque quando se fala em questão de dons, as pessoas atrelam só ao dom do Espírito. Mas a Bíblia nos apresenta 22 dons. Existe 9 que é do Espírito, existe 8 dons que vêm de Deus, que são dons de serviços. São pessoas que não foram chamadas para executar a obra através do batismo, mas podem executar a obra através dos serviços que vocês têm. Sonoplasta, um guardador de carro, manobrista, são dons de serviço para o trabalho. Está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo fala disso. São 8 dons de serviço e 5 dons ministeriais, que é dado por Jesus. É o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Então, ninguém da igreja pode dizer que não tem dom. Você tem. O que deve fazer é colocar em prática o dom, porque naquele grande dia, a parábola dos talentos vai ser aplicada e vai ser cobrada, até daqueles que receberam 2. Vai ser cobrado. Ele deixa bem claro que Deus ele deu para cada um conforme a sua capacidade. Então só Deus sabe se você pode ou não pode. Ele não vai lhe dar uma coisa se você não tem realmente condições de fazer. Mas ele diz para aquele que recebeu 2, que não fez nada e que enterrou os seus talentos, ele descomunga aquele homem, desconjura aquele homem pelo fato, ainda diz assim: olha, você deveria pelo menos ter dado o seu talento para quem? Para os banqueiros, para os bancos, para quando eu viesse, tivesse ganho investimento dentro daquilo que eu te dei. E quem são os banqueiros? É a igreja. Se eu recebi o dom para exercer uma função e não faço, então chego com um ministério, com a igreja, não tenho condições de fazer, mas eu quero manter alguém para fazer esse serviço para mim. Quanto é que custa para manter um missionário? É tanto, eu pago. Mas o dom é seu. Mas você está investindo naquele para fazer por você. Então, e o pastor Josué falou uma coisa muito séria agora, sobre a questão da preocupação do estudo. Eu falei na aula passada que nós temos uma heresia dizendo que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Isso é heresia. E se você olhar para o maior homem da Bíblia do Velho Testamento, que se destaca, foi Moisés. Moisés, a Bíblia diz que ele foi instruído em toda a ciência do Egito.
E Deus vai pegar essa instrução dele e vai usar dele. Se nós olharmos para o Novo Testamento, quem foi o homem que mais se destacou na Bíblia, com exceção de Jesus? Paulo. E Paulo era poliglota. Paulo era muito bom de Deus na ótica do judaísmo, mas Paulo não conhecia nada de Deus na ótica do cristianismo. E vamos tirar da Bíblia, vamos colocar a nossa denominação Assembleia de Deus, quem é o homem que nós podemos nos destacar como um exemplo de um grande ensinador. O pastor Vinícius falou aqui várias vezes dele. Antônio Gilberto. Para quem não sabe, ele foi aposentado da NASA. Então ele não foi qualquer homem. Não estudou qualquer coisa, não foi não. Nós temos que nos instruir, porque Deus ele inspirou homens a escrever a Bíblia. Mas nem tudo que está na Bíblia foi Deus que ditou. Eles tiveram que pesquisar, eles tiveram que estudar. Próprio Moisés. Coloca aí o capítulo 5 de Gênesis. Ele inspirou para que escrevesse, mas muita coisa tiveram que buscar. Capítulo 5 de Gênesis, olha aí. Este é o livro das gerações de Adão. Ou seja, ele está com um livro na mão, que ele foi buscar onde? Ele conhecia toda a ciência do Egito, ele sabia. Foi buscar o estudo. Falamos também da questão da união e de Jesus, então, se a igreja, a missão, a igreja é Cristo, e a missão foi dada à igreja, foi dada para Cristo, então a igreja tem que continuar unida, porque é dessa única forma que a gente vai conseguir sucesso no trabalho missionário. Cada um com seu dom, cada um com seu talento, e unido fazer esse corpo se movimentar. No capítulo 17 de João, quando Jesus está fazendo a sua oração sacerdotal, ele está aí para ser entregue e para ser separado dos seus discípulos, sendo condenado, crucificado e morto. E na oração dele, ele diz aqui no versículo de número 17 a seguir, ele vai falar: santificai-vos na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Trabalho missionário. Porque foi o Senhor veio enviado ao mundo para fazer a missão. Agora ele está enviando os discípulos, ele está para ir embora. Não peço que tires do mundo, mas que livres do mal. Não sou do mundo como do mundo. Não sou. Santificai na palavra, na verdade a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também vos enviei ao mundo, e por eles santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados. Eu não rogo somente por este, futuro, mas também por aqueles que há de vir com a sua palavra, MSBN, lá no futuro, para que todos, Pai, olha lá, sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. União. Ele trabalhava junto com Deus, ele mesmo descreve dizendo: o filho sozinho, sem um pai, não pode fazer nada. O Espírito Santo tinha uma função, Jesus outra função, Deus uma função, e ninguém se metia no trabalho do outro. Mas ele estava mostrando a forma de realmente nós fazermos, executarmos o trabalho missionário, é unido. No capítulo que nós lemos, do capítulo 19 de João, Jesus então aqui está finalizando o seu trabalho missionário. Ele está dizendo: está consumado, já fiz aquilo que tu mandaste eu fazer. Agora, qual era a missão clara de Cristo? Nós sabemos que Deus ele planta o plano de salvação a partir do pecado do homem, dentro do plano de salvação ele vai constituir a missão. Mas a missão está no Filho, está no Filho. E Deus também vai apostar em nós. Ele vai apostar que nós também vamos executar o trabalho, mas ele está vendo a dificuldade que desde Adão, os missionários vêm sofrendo. Vamos aqui para a parábola dos semeadores. Deixa eu ver aqui, é Mateus. Vamos lá para Mateus. Mateus, só para mostrar para vocês que ele deixou isso tudo pronto, tudo prontinho. Acho que é o capítulo 20. Capítulo 21 de Mateus. A parábola dos lavradores maus. Parábola dos lavradores maus. Jesus vai tratar aqui do trabalho missionário do Antigo Testamento até a vinda dele. Aqui.
Houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circuncidou-a, um valado, construiu nela um lagar, edificou uma torre, arrendou a uns lavradores, se ausentou para longe. Vamos entender o texto. Então veja que ele plantou uma vinha. A vinha produz o quê? Uva, produção. Circuncidou o valado, protegeu, guardou, circundou de um valado, que fala de cerca, de proteção, de torre, construiu nela um lagar, refinaria, e uma torre, que é a administração. Olha a igreja aqui, o ministério aqui sendo montado, e Deus entregando para ele. Vou te entregar uma administração para te administrar a refinaria e a produção da uva. Mas essa refinaria vai estar protegida. É um lagar. E arrendou. Arrendar é dar? Arrendar é o quê? É alugar. Então quer dizer o quê? Que ele vem prestar conta. Aí pronto, versículo número 34. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos. E os lavradores se apoderaram dos seus servos e feriram, mataram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Quem são? Os profetas de Adão a Moisés. Depois enviou outros servos de maior número que o primeiro, e neles fizeram o mesmo. Profetas que vieram de Moisés até João Batista. E por último enviou seu filho, dizendo: terão respeito do seu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-nos e apoderamos da sua herança. Era a missão dele. O que aconteceu com ele. Mas o trabalho missionário que Deus constituiu lá no começo, por causa do pecado do homem, então ele já sabia: eu vou mandar o meu filho, mas vou mostrar para o mundo como é que vai ser o trabalho dos meus servos, que são os profetas, nós estamos fazendo hoje, representando a igreja, o corpo de Cristo. Porque a verdade da questão da encarnação de Cristo veio a pedido de um homem, mano. Deus só encarnou Cristo por causa do pedido de um homem. Abra sua Bíblia no livro de Jó. Jó era contemporâneo de Abraão, e Deus já tinha chamado Abraão para constituir a nação, e dessa nação ia nascer o povo de Israel. Porque Abraão não era israelita, nem muito menos judeu, ele era uma espécie de um sheik, porque naquela época ainda Israel não tinha sido constituída. Mas veja lá, Jó então ele vive no mesmo período que Abraão, a banda oriente, o homem mais rico, e Deus coloca este homem uma prova muito forte, para mostrar para o diabo, não que Jó tinha pecado, Deus sabia que Jó era fiel, mas o que Deus estava querendo mostrar para Satanás é que as qualidades que Satanás tinha lá quando servia a Deus, ele perdeu, e ele apresenta Jó como um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Aí ele lança essa autorização para o diabo tentar ele, mas Jó vai começar então agora a questionar a Deus, porque muita gente fala que Jó não questionou ou aceitou. Não, mas foi tão fácil assim não. Foi 1 ano e meio praticamente que esse homem sofreu, e principalmente a chaga que ele viveu. Mas no capítulo de número 9 de Jó, vai haver este questionamento de Jó sobre a questão da justiça de Deus, e Deus está ouvindo o que Jó está falando. Ele diz assim: olha, na verdade sei que assim é. Porque como o homem se justifica, ou se justificaria o homem para com Deus? Faz uma pergunta. Se quiser contender com ele, nem 1000 coisas ele poderá responder. Ele é sábio de coração, poderoso em força. Quem se endureceu contra ele teve paz. O versículo de número 11. Eis que ele passa diante de mim, eu não vejo, e ele torna a passar diante de mim e eu não sinto. Verso de número 19, para a gente correndo. Quanto às forças, eis que ele é forte. E quanto ao juízo, quem me citará com ele? Se eu me justificar,
a minha boca me condenará. Se reto disser, então ele declarará perverso. Jó está dizendo, eu não tenho como dizer que eu sou perfeito, porque por mais que eu diga, tu vai me achar imperfeito. Verso 21, ainda que perfeito, não estimo para minha alma o desprezo da minha vida. Verso 30, ainda que me lave com a água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me subgirá o fosso, as minhas próprias vestes me condenarão. Mas por mais que eu me limpe com a água da neve, mas por quê? Porque para aqueles que não sabem, a brancura, a alvidez da neve é a mais próxima da perfeição, 95%. Por isso que tem aquele hino da nossa harpa cristã, mais alvo mais que a neve. Ou seja, porque ela tem 95% de alvidez, de brancura. Então, se lavar com a água da neve, é com a água mais pura que tem. Aí ele fala no versículo 32, olha lá. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda vindo justamente a juízo. Aí ele disse, não há entre nós um árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Aí ele pede, tire a sua vara de cima de mim, o juízo, o castigo, o argóis, a praga. E lá em Salmos 39, Davi vai falar disso no verso 10. Então farei e não temerei, porque assim não estou em mim. Então, quando Jó lhe fala isso, Deus realmente vê que realmente, não que ele estava sendo justo, mas ele disse, eu vou ser justo com esse homem. Eu vou enviar um que vai intermediar sobre ele. Isaías capítulo de número 6. Isaías capítulo de número 6. Deus está apostando nos missionários, mas os missionários estão, vamos dizer assim, desfalecendo, descaindo, não estão cumprindo a missão. Aí Isaías perde um primo no ano da morte do rei Uzias. Rei Uzias era primo de Isaías. Isaías ele entra no estresse, ao querer o ponto de abandonar tudo. Como nós costumamos dizer, chutar o pau da barraca, não quero mais saber disso. E ele vai para o templo justamente orar e entregar a sua credencial de profeta. Aí ele diz que o texto, então, que ele viu ali o céu aberto. Vocês conhecem o texto e sabem muito bem o que aconteceu, mas eu quero me atentar no versículo de número 5 a seguir. E disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei da Glória. Então ele já está confirmando a sua pequenez, de impuro, de pecador. Aí veja o que acontece, a Bíblia diz que, no verso número 6, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, tirada do altar de Deus com uma tenaz. E com ele tocou a minha boca e disse, eis que isso que tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificada o teu pecado, pelo teu reconhecimento de pequenez. Mas por que Deus ele fez isso? Ele falou alguma palavra torpes? Não. Cristo ia usar o corpo de Isaías para falar. E como ele está dizendo que ele mesmo era impuro, então primeiro eu vou purificar ti, para que ele venha se manifestar através da tua vida. Vamos lá. E depois disso ouvi uma voz que dizia, ó, a quem enviarei? E quem há de vir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Não é Isaías falando aqui, é Cristo usando o corpo de Isaías, dizendo, Pai, estou aqui, me envia. Versículo de número 9. Então disse ele, vai, diz a este povo, ouves de fato e não entendes, vede na verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece os ouvidos, fecha os olhos, que não venha a ver os que os teus olhos e ouvir o que os seus ouvidos, e entender o seu coração e converter-se e a ser sarado. Então Jesus está falando, me envia. Aqui Jesus não tinha nome de Jesus e também não tinha corpo. Ele vai ganhar o nome de Jesus quando dá a encarnação. E ele vai ganhar um corpo. Aqui, ele tinha várias formas de se manifestar. Então, ele vai usar a boca de Isaías para dizer, envia-me a mim. Vamos ver essa palavra agora se cumprindo. Mateus capítulo de número 13.
Mateus capítulo de número 13. A partir do versículo 12, porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que lhe é dado será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, por eles vendo, não veem, ouvindo, não ouvem e nem compreendem. Olha, e o verso número 14, e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Jesus está dizendo para os fariseus, e o pastor Vinícius falou das mensagens duras que Jesus falava, pregava, assim como João Batista, vale ressaltar que ele estava falando para fariseu. Ele não estava falando para os seus seguidores. A palavra dura de João Batista é para os fariseus. Como é que ele pregava? Cambada de víbora. E Jesus, hipócritas. Mas para os seus seguidores, ele pregava amor e ensinava. O que o texto está nos ensinando é que Jesus tratava fariseu como fariseu. Porque na época de Jesus, já existiam 14 denominações. Quando Jesus veio implantar o evangelho dele, já existiam 14 denominações. E os judeus que era para fazer o que nós estamos fazendo, estavam negligenciando. Então ele chega com uma palavra dura para eles, os fariseus. Então veja, ele está aqui cumprindo a profecia de Isaías. E eles não estão recebendo, porque a missão dele é justamente vir resgatar o mundo. Mas Jesus veio de que tribo? Da tribo de Judá. Da tribo de Judá. E quando Jesus ele aparece no contexto histórico, vamos lá para Lucas. Lucas capítulo de número 4. Capítulo de número 4, porque Jesus passou por 5 fases do ministério dele. E essas 5 fases que tem que ser o nosso, porque nós estamos nós temos que copiar Cristo, então nós temos que passar essas 5 fases. A primeira fase do ministério de Jesus foi a manjedoura, quando ele está nascendo, pequenez, frágil, fraco. Depois é a carpintaria, o momento de moldar, o momento de tratar, o momento de trabalhar. Veja que ele fica ausente nesse período dos 12 anos até os 30, 18 anos está ausente. Por quê? Porque ele está na carpintaria. E tem gente que aceita Jesus hoje, amanhã já quer fazer missão. Precisa ser primeiro moldado, ensinado, tratado, para depois ser enviado. Aos 30 anos, Jesus ele volta. 14. Pois, 14 anos. Direto. Não, mas é interessante, foi bom você tocar nisso. Porque quando Paulo foi orado por Ananias, e que as escamas dele caiu, ele não saiu pregando. Não. Paulo disse, espera aí. Pego meus pergaminhos, estudo. 26 anos Paulo estudou aos pés de Gamaliel. 26 anos. 26. Pega todos os pergaminhos que eu vou estudar direito, porque eu acho que não estou entendendo. Por onde que Paulo foi? Para a Arábia. Arábia Saudita. Não é essa Arábia que o pessoal está levando o jogo para o monte, que é no Egito, e o pessoal está sentindo a presença de Deus. Não é um monte errado. Ele vai para a Arábia Saudita por quê? Porque foi lá que Deus apareceu para Moisés. E Deus vai aparecer para o Paulo lá. E vai levar Paulo para onde? O terceiro céu. E vai mostrar coisas para Paulo, que ele diz, olha Pedro, não vale nem a pena te contar que não vai entender. É muito profundo, porque quando ele vai falar da ceia, ele diz, porque eu recebi. Paulo participou da ceia? Como é que ele está dizendo? Eu recebi do Senhor. Onde é que ele recebeu? Lá no monte. Aí ele desce, ele fica lá 3 anos, pastor. Ele desce. Aí disse, agora eu quero conhecer os apóstolos. Mas os apóstolos recusam. Mando ele para Tarso. Ele fica lá 11 anos. 11 anos. Com 3, 14. Jesus passou 18. Agora que ele vai ser apresentado. Vai ser apresentado como? No Jordão. Mas para quem? Para João Batista. Mas João Batista não sabia quem era Jesus? João Batista sabia que Jesus era primo dele. Mas João Batista não sabia que Jesus era o Messias. O enviado. É a diferença. Ele mesmo vai falar, eu não conhecia, mas aquele que me enviou disse que quando eu estivesse batizando ele nas águas e ver descer sobre ele e repousar, esse é
o que ele viu. Então Jesus ele vem para ser batizado, e quando ele é batizado, a Bíblia diz que o céu se abre, aí a manifestação da divindade ali. O Filho, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, e uma voz lá do céu: este é o meu Filho amado, a quem me compraz. Jesus saiu pregando? Não. Jesus foi para o deserto, querido. Jesus foi para o deserto para ser tentado, a Bíblia diz. Quem foi que colocou Jesus lá na ponta, lá em cima? O diabo. E quem foi que levou Jesus para o deserto? Tem gente que está subindo e achando que é Deus. O diabo está levando lá para cima por quê? Para dizer para ti, te joga. E os camaradas acreditam e se jogam e se arrebentam. Porque Deus primeiro te leva para o deserto, para lá aprender, ser provado. Como eu falei, primeiro a prova, para você ser aprovado. Ele passa no deserto, então veja, manjedoura, esquecimento ou inocência, carpintaria, anonimato, está esquecido, está lá. Jordão, aí ele vai ser apresentado. Deus vai apresentar ele para João Batista. Esse é o meu filho amado, a quem me compraz. Só que o povo ainda não sabe quem é. Jesus vai ter que se apresentar para o povo. E quem vai ter que apresentar o povo para Jesus? Ou Jesus para o povo? A Bíblia diz que ele sai do deserto e vai para a Galileia. Mas antes de ir para a Galileia, ele entra em Nazaré. E lá era sábado, diz o texto, que ele vai para a sinagoga. Ele não vai para casa assistir Faustão. Eu vou para o culto, que está tendo culto. Chega lá, ele se assenta. O dirigente do culto está lá, e não diferente de nós, a organização do culto judaico é mais ou menos isso. Existem 7 cadeiras na tribuna, 6 são ocupadas pelos sacerdotes, e uma fica constantemente vazia, e é chamada de cadeira de Moisés. Jesus se assenta lá, e como todo dirigente, assim como nós não somos diferentes, às vezes escolhe alguém para fazer a leitura introdutória. Olhou para Jesus, venha fazer a leitura introdutória, ó. Aí Jesus vem, se coloca diante do púlpito. O dirigente do culto vai no armário, porque eles não carregam a Bíblia, ficava tudo em pergaminho no armário. Ele pega uma aleatoriamente, entrega para Jesus. Aí Deus vai apresentar Jesus para a igreja. Ele abre o pergaminho no livro do profeta Isaías, no verso 18, diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque foi ele que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, dar vista ao cego e pôr em liberdade os oprimidos. Jesus está se apresentando para o povo e está dizendo qual é a missão dele. Ele fecha o livro, a Bíblia diz, encerra o livro, entrega ao dirigente do culto e diz o texto: ele se assentou, mas ele não voltou para a nave do templo. Ele olhou para a cadeira, que estava vazia. Cadeira de Moisés. Como quem diz assim, de quem é essa cadeira? Essa cadeira é do Messias, porque os judeus dizem que quando o Messias vier, vai sentar naquela cadeira e vai ensinar para eles. Essa cadeira é de quem? É do Messias. Então essa cadeira é minha. Ele se assentou na cadeira, olhou para o povo: hoje se cumpre esta profecia nos vossos ouvidos. Você estava esperando o Messias sou eu. Olha aí o início do trabalho missionário do Senhor. Como não diferente da igreja, nós teve a mesma dificuldade. Mesma. Porque Jesus pregou, o povo começou a ficar maravilhado com a mensagem dele, mas sempre se levanta um atribulado no meio do culto. E não foi diferente desse. Levantou: esse aí não é filho de José, o carpinteiro? Esse camarada, de onde é que vem? Nem da tribo de Levi é? O que está fazendo sentar nessa cadeira? Pegaram Jesus, botaram para fora do templo e queriam que ele se jogasse do monte, que a cidade de Jerusalém ficava no alto, para que ele se morresse. Ou seja, no início do trabalho missionário de Jesus, já queriam matar ele. Então, se o teu chamado começou debaixo de luta, querido, pode ter certeza que foi Deus que te escolheu. E Jesus vai nos dar um ensinamento ali, pastor, muito grande. Calado estava, calado ficou. Ele saiu do meio do povo como quem diz: vocês vão ver quem foi que me chamou. Vocês vão ver quem foi que me ungiu. Vai embora. Vai pregar. A fama de Jesus vai se espalhando. No capítulo 8 do livro de Lucas,
Ele está chegando a Cafarnaum, e não diferente também da Assembleia de Deus, eles faziam o rodízio de sacerdote, aí trocaram tudinho. Aí quando chega Jesus em Cafarnaum com o barquinho dele, vem Jairo, desesperado, chefe de sinagoga, vem atrás de Jesus, se prostra diante do Senhor e diz: olha, eu tenho uma filha de 12 anos que está enferma, e eu quero que tu vá na minha casa. Olha que Jairo era sacerdote, é o dirigente do culto. E quem era Jairo? O mesmo dirigente que queria que fez o motim contra ele. O que é que nós aprendemos com isso? As pessoas que se levantam hoje contra o teu chamado, amanhã vai reconhecer que Deus é na tua vida. Mas você tem que ficar quietinho, porque a obra de Deus, querido, a gente faz de joelho. Porque foi Deus que nos chamou, então é Deus que vai cuidar de nós. Jesus olhou para ele assim como diz: eu te conheço. Eu acho que eu já te vi, camarada. Tu devia ter querido acabar com o meu ministério lá no começo. Olhou para Jairo: o que tu queres? Minha filha está doente. Ela tem que ser curada. Isso aí para mim é bênção. Mas eu não vou te dar essa bênção. Eu vou fazer um milagre na tua vida. Deixa ela falecer. E foi lá, e o Jairo também nos dá um ensinamento. Porque Jairo disse: olha, libera uma palavra. Ele poderia ter dito: só libera uma palavra que ele é curado. Não. Jairo disse: eu quero te levar para minha casa, Jesus. Porque eu vi servir o tempo todo aí e não te conhecia. Tanta gente que está dentro da igreja que não conhece o poder do Deus que você serve. Deus esta tarde está dizendo para você: aprenda a conhecer o Deus que você serve. Ele é poderoso, mas acima de tudo Ele quer o quê? Que você leve Ele para casa, porque Ele tem uma missão que é salvar a tua casa toda. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus então vai ensinando os discípulos. Agora ele chega no verso 17 do capítulo de João. Na cruz ele diz: está consumado. O trabalho está terminado. Mas qual era a missão dele? Tinha duas missões. Quando o homem pecou, a Bíblia diz que o Senhor guardou o jardim com 2 querubins e colocou no meio, na árvore da vida, à volta da árvore da vida, uma espada inflamada. Quando o homem pecou, Deus tratou de guardar logo a árvore da vida. Por quê? Porque se o homem comesse da árvore da vida, ele ia se transformar em um pecador eterno e não tinha mais plano de salvação. Então Deus disse: eu vou guardar esta árvore para que ele não coma, mas levou para o céu. Mas por que ele leva para o céu se está guardado? Porque a missão de Jesus, primeiro, não era nos dar a vida eterna? Sim ou não? Então ele teria que tomar posse desta árvore. O que Jesus temia, amados, não era a cruz. Jesus não tinha medo da cruz, porque a cruz era justamente a posse da terra que ele ia trazer de volta, que Adão, com pecado, entregou para o diabo. Então ele vai trazer o controle da terra de volta com a morte na cruz. Mas ele vai ter que pegar da árvore da vida, e a árvore da vida ele vai ter que enfrentar o quê? A espada. Vamos lá para o livro de Salmo. Vou correr aqui, que o tempo está acabando. Salmos. E é o verso 22. Olha lá. Deus meu, por que me desamparaste? Muita gente pega esse texto, você ouviu isso aqui? Jesus falando isso na cruz? E tem alguns aí que estão dizendo que Jesus está pecando aqui porque está dizendo que Deus abandonou ele. Mas para quem não sabe, amados, Jesus citou 80 salmos messiânicos direcionados a ele, da casa de Pilatos até a cruz. Ele foi recitando, salmodiando, com o rosto inchado, com a cara inchada, a boca inchada e não podia falar. Então quem passou por baixo viu ele recitando esse salmo e só registrou isso. O rosto de Jesus estava deformado, mas ele está recitando esse salmo. E ele diz aqui, no versículo de número, eu tenho que correr, verso 19: mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te-me a socorrer-me, livra-me a minha alma da espada. Não era da cruz. Ele já sabia o que queria fazer. Olha quem está escrevendo aqui é Davi. Isso tudo está acontecendo com Jesus. Verso número 16: porque me rodearam cães, ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram a minha mão e meus pés. Cruz. Como é que Davi sabia disso? Versículo de número 17:
Poderia contar todos os meus ossos, eles veem e não me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. A visão que Jesus está batendo na cruz, Davi está vendo. Jesus, então, quando ele nasce, ele é levado 8 dias para ser circuncidado. Aí depois espera mais o período da purificação. 40 dias depois, ele vai ser apresentado no templo. Vamos lá para Lucas. Lucas, capítulo de número 2. Ele chega no templo, Simão pega ele e diz, e Simão abençoou e disse a Maria, sua mãe, este é que é posto por queda, sacerdote, e elevação da igreja, de muito em Israel, para que o sinal que é contraditório, no verso de número 35, e uma espada transpassará também o seu corpo. Jesus tinha que pegar a espada. No Monte das Oliveiras ele vai orar. Sabendo de tudo que vai acontecer com ele, disse, Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Não era a cruz, era a espada. Jesus morreu pregado na cruz para mostrar ao mundo, não o sofrimento dele, mas olha a espada, a cruz como uma espada, não como uma cruz, que foi fincada na cabeça de Satanás, que é o Gólgota. Ele morre na cruz e ele tem que fazer o trabalho sacerdotal, levar o seu sangue em remissão dos nossos pecados lá para o tabernáculo celestial e depois tomar posse da árvore da vida. Ele faz esse trabalho sacerdotal porque dentro do santuário, no Antigo Testamento, do tabernáculo, uma vez por ano oferecia o pecado pela sua purificação. Então tinha que levar o animal, para o seu animal ser sacrificado. E um outro animal, que era o bode expiador, seria jogado no deserto, lançado no deserto, para levar os pecados. Então Jesus vai ter que executar tudo isso. Tudinho ele vai ter que fazer. Então ele morre na cruz, ele pega o seu sangue e vai levar lá para o santuário de Deus. E quando ele sai do santuário de Deus, agora ele tem que ir lá pegar a espada. Quem vai levar ele como bode expiador? O Espírito Santo de Deus. Vamos lá para o livro de Salmo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, é muito bonita a Bíblia. E olhando para a Bíblia, ela é um quebra-cabeça. Para nós entendermos, nós temos que fazer esse conjunto. Salmo de número 24. Ele chega na porta do templo para pegar e tem um sinal para saber se é ele ou não. Isso aí é aplicado dentro da maçonaria. Eu, por 10 anos fui maçom. Por 10 anos eu servi a maçonaria. E tudo que se aplica lá, eles copiam com a pouca da Bíblia. Mas eles adoram o sol e a lua. O Espírito Santo chega na porta e grita: levantai, ó portas, vossa cabeça, levantai, ó entradas eternas, pois entrará o Rei da Glória. Aí os serafins gritam lá de dentro, que estavam lá: quem é esse Rei da Glória? Aí disse: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na terra, na guerra. Aí ele fala de novo: levantai, ó eternas, as vossas portas eternas, oh meu Deus, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai vós, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Eles perguntam de novo: quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Então os querubins que estavam guardando o santuário de Deus, abrem, e ele vai lá, e é transpassado pela espada, e toma a árvore da vida. E isso ele falou: aquele que vem em mim, eu darei a vida eterna. Agora preste atenção, já estou encerrando, faltam 10 minutos. Eu vou voltar de novo, porque não sei, porque Deus está me direcionando a isso, e graças a Deus que nós estamos movidos pelo Espírito. Falar de novo de questão de investimento na área missionária. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer, quando questionaram sobre questão de oferta: mas a oferta Deus já deu por nós, pastor. A gente não precisa mais ofertar.
Aí eu disse, você está certo. Mas ele deu essa oferta para quem? Ele deu essa oferta para comprar a tua vida de volta para ele. A tua alma, o teu espírito, o teu corpo. Para redimir para ele. Então o que Jesus está dizendo? A tua vida vale a vida dele. Sim ou não? Agora ele te pergunta, quanto é que a vida dele vale para ti? Quanto é que a vida de Cristo vale para nós, queridos? Está na Bíblia. 30 moedas. 30 moedas. É por isso que nós devemos pensar 2 vezes quando vai ofertar uma moedinha. Foi com 30 moedas que Judas vendeu a Cristo. E ele deu a vida dele por nós. Nós somos ingratos nesse ponto. A igreja não é Cristo, amém? Ele não precisa continuar o trabalho missionário, sim ou não? Então nós temos que manter esse trabalho missionário. Através das ofertas, através dos dízimos, através da contribuição. Queridos, como falei para vocês, por 10 anos eu servi a maçonaria. E nós aprendemos uma coisa na maçonaria que deveria ser aplicada aqui. Quem gera ovelha é o quem? Quem gera ovelha é? Ovelha. E as pessoas acham que é o pastor que tem que sair evangelizando por aí na rua. Não, não, não. Somos nós. Aprenda uma coisa. Quando você traz uma vida para a igreja, que essa pessoa assiste o culto e se converte, muitas das vezes acontece o quê? Agora o pastor que se vire. Já fiz a minha parte. Está errado. Tu só pode largar aquela pessoa depois que ela descer as águas. Aí que ela vai virar membro e ovelha. Aí o pastor cuida. Mas até lá é cuidado seu de discipular, de orientar, de orar, de visitar, para que ela não perca a força. Porque durante o período de uma semana que ela aceita, até o próximo domingo, o inferno se levanta contra ela. Não é assim? Muitos não voltam por causa disso. Mas se eu levei aquela pessoa e eu sei que vai acontecer, então eu vou lá segunda-feira na casa dela, terça-feira na casa dela, quarta-feira para sábado, domingo, trazer ela para a igreja. E isso acontece na maçonaria. Você não chega na maçonaria e pede para ser maçom, não. Você é indicado por um outro maçom. Mas para ele te indicar, ele passa 2 anos fiscalizando a tua vida. Sabendo como você é em casa, sabendo se você tem uma tampa no poço lá do... Ele olha tudo, o teu caráter, ele olha tudo isso no meu tempo. Agora eu não sei como é que está, nem me interessa. Mas quando ele vê que realmente você é uma pessoa reta, de caráter íntegro, ele diz, eu tenho um candidato. Essa pessoa que vai apresentar é chamado de padrinho. Eu disse, tá bom, então leva. É levado para a iniciação, ele me acompanha. Eu sou iniciado. E ele só me solta depois que eu passo de aprendiz, companheiro e mestre maçom. Aí ele disse, agora segue. E nós deveríamos fazer a mesma coisa. Por isso que a Bíblia diz, os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. Nós todos somos missionários. Nós todos temos obrigação de trazer as vidas, as almas para o reino de Deus. Não perca isso, não esqueça isso. É função sua, responsabilidade minha de trazermos e salvarmos esse Portugal para Jesus. Mas se nós não nos unirmos, queridos, nós não vamos conseguir. O Salmo 133 diz o quê? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Olha que ele vai dizer, é como óleo. Quem é o óleo? É o Espírito Santo, que desce sobre o cabeça. Quem é a cabeça da igreja? É Jesus, e passa pela barba de Arão. Quem é a barba? São os apóstolos, porque estão grudados na cabeça, começaram o trabalho. Passa na orla das vestes do sacerdote, a igreja primitiva. Desce na orla, a igreja contemporânea. Na orla das vestes, toca no chão, é a igreja do arrebatamento, essa igreja que está aqui reunida. É o trabalho da unidade, é diferente de união. Unidade é diferente de união. União, nós todos estamos aqui. União, um saco de batata com um monte de batata. E o que é unidade, pastor? O purê. Não se separa. Se coloque de pé que eu quero orar por vocês, eu tenho 5 minutos. Vamos ser purê. Vamos deixar de ser saco de batata.
Louvado seja o nome do Senhor. Você tem um dom, Deus te deu esse dom. Então pega esse dom e una com o dom do seu irmão. E esses dons juntos vai formar um corpo, e esse corpo é Cristo. A primeira missão que Deus deu para Josué, ele diz: olha, Josué, atravessa esse rio aí e toma posse de Jericó. E ele dá uma orientação para o povo: bota lá os levitas na frente, com o chifre de carneiro tocando. Atrás, tu vem com a arca da aliança e o sacerdote, e depois vem a igreja. Vocês vão dar 7 voltas, durante um dia, uma volta. Mas Deus não disse: libera os velhos, libera os anciãos, os doentes, as crianças, as grávidas. Não, não, não. Todos juntos. Não vai ninguém ficar de fora. Chegou no 6º dia, o povo diz: amanhã nós temos vitória. Aí Deus disse: vem cá, Josué. Quantos dias falta? 1. Quantas voltas falta? 1. Nesse último dia, dá mais 7 voltas. Quer saber quando é que a tua vitória está chegando? Quando as coisas começarem a apertar mais para a tua vida. Pegaram então mais 7 voltas num dia só. Eram 32 quilômetros a muralha. 32. E eles tinham que dar 7 voltas naquele dia. Os homens começaram a desfalecer. Flávio Josefo disse que os soldados de Israel tiravam as suas couraças e o couro deles vinha pregado na couraça dos soldados. E eles ficaram desfalecidos no meio do caminho e disseram: vou embora, não me deixe morrer, eu não aguento, eu não vou aguentar essa missão. Sabe o que eles faziam? Vem cá, Jorge. Pegava assim, ó, um no braço do outro. Pega aí, esse que está todo sem couro, vem cá. A promessa é para mim, é para ti. Tu vai rodear essa com couro ou sem couro? Louvado seja o nome do Senhor. É esse o trabalho da igreja. É a união que Deus ele quer. Chorar pelos aqueles que choram e sorrir com aqueles que estão alegres. Não é fazer o inverso. Vamos deixar de ser hipócrita, queridos. Ninguém aqui é maior do que ninguém. Mas nós temos uma missão para executar, que somos membros do corpo do Senhor. Bendito Deus, Pai Todo-Poderoso. Senhor, eu quero te agradecer por este momento. Não sei, Senhor, se era aquilo que este povo queria ouvir, mas foi aquilo, Senhor, que tu colocaste no meu coração. Eu quero, Senhor, aqui decretar qualquer tipo, quero decretar falência, quebrar maldição sobre qualquer movimento contrário àquilo que não vem do teu Espírito. Nós temos uma missão que tu nos deu, Senhor, nos designou. Então nós queremos cumprir esta missão à risca, mas nos ensina cada dia, Senhor, sermos mais fiéis a ti, mais fiéis, Senhor, aos nossos líderes, mais fiéis, Senhor, à nossa igreja, à nossa congregação. Nós seremos mais fiéis e amorosos aos nossos irmãos, a cuidar cada um, Senhor, de si. Anaias do Calabacheia. Derrama, Senhor, do teu poder sobre esta igreja. Nós somos membros do teu corpo, estamos aqui unidos, Senhor, agora em um só propósito, em um só projeto, que é ganhar Portugal para ti. Ai, tu e Calabacheia. Então faça o teu mover, Senhor, faça o teu mover e nos enche e nos renova do teu Espírito Santo. Quem acredita nesta palavra, diga amém. Quem recebe como uma grande profecia de missão, diga amém. Deus, ele está nos renovando aqui, e nós vamos sair daqui como um soldado que foi renovado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.